Comunidade de Rodagem, 25 anos de vida, fé e caminhada. E nesta trajetória nós estamos revisitando a nossa história, para podermos assim vivenciar novamente e ressignificar a nossa caminhada, para que as novas gerações e futuras gerações reconheçam a sua fé, a sua trajetória, a sua caminhada nesta comunidade e possam perceber que antes de estarmos aqui, muitas outras pessoas estiveram em nosso lugar e fizeram com que essa comunidade crescesse. Uma das pessoas que é responsável por estarmos dentro dessas 4 paredes da Capela de Rodagem, da Capela de São Tiago, está aqui conosco, Antônia Araújo, não é isso? Ela que foi a nossa segunda animadora, mas também é cofundadora da nossa comunidade, ajudou na fundação, e neste documentário ela trará para nós os pontos relevantes, principais, momentos de lutas, de alegria, mas também muitos momentos de lágrimas, de muita conquista, mas também de muito sofrimento, para fazer com que essa comunidade fosse edificada. A comunidade é muito mais do que as paredes da igreja, mas também essas 4 paredes fortaleceram e foram fortalecidas através das mãos desta grande missionária do Senhor, que vai poder nos dizer um pouco para nós sobre a sua experiência, a sua vida vivenciada na comunidade. Diz uma canção que eu sou feliz é na comunidade. E com certeza a senhora hoje traz para nós esta alegria de sermos comunidade, porque a sua pessoa representa para nós esta felicidade, esta alegria. Não é à toa de se dizer, mas quando se fala de uma comunidade alegre, animada, vigorosa, não é? A Ana está aqui também participando conosco nos nossos bastidores. Lembra-se da época de Antônia, a famosa época de Antônia que tantos jovens já ouviram falar nesse novo tempo da nossa comunidade, mas já há 22 anos atrás, não é isso? Iniciou uma história na sua vida, né, que já tinha um pouquinho de início desde 96, quando fundou a comunidade, mas naquele marco ali, né, como animadora, faz com que tudo mude e com certeza a pessoa que a senhora é hoje se diz muito também daquilo que foi esse período. Conta para nós um pouquinho do que foi Antônia antes e Antônia depois da comunidade de Rodagem, como foi essa chegada a essa comunidade, como foi fundar essa comunidade, que a senhora é pedra fundamental, fundou a nossa comunidade, junto com Ana Zilma, com Lúcia e com tantas outras pessoas que foram fundamentais. Fala para nós um pouquinho. É uma alegria muito grande fazer parte desse documentário. 25 anos de comunidade de Rodagem. É assim, com grande alegria, e eu já agradeço a você e a comunidade por me chamar, né? Eu iniciei desde os primeiros passos e já digo a você que não existe depois de comunidade de Rodagem. Existe antes, durante e sempre, porque, como eu digo, eu serei sempre comunidade de Rodagem, serei sempre irmãos de vocês, porque mesmo eu saindo daqui, a comunidade de Rodagem continua no meu coração. Então, gente, a primeira missa foi celebrada em um curral, foi inesquecível, acho que todo mundo que faz parte dessa comunidade ainda lembra, a gente não tinha onde celebrar, e o local que o padre Nicásio ajudou a gente a comprar, tinha um vãozinho que foi onde a gente celebrou a primeira missa. E eu fui comentarista nessa missa. Daí, Ana Zilma assumiu como animadora, com muitas dificuldades e alegrias também, mais dificuldades do que alegria. Aí depois, em 2000, eu assumi como animadora. E eu preciso contar para vocês como foi a nossa trajetória, que foi uma trajetória bem difícil no início, posso te garantir, e é muito bom que os jovens de hoje saibam o que passamos, que algo que me marcou muito era quando a gente ia para a paróquia, que era paróquia, agora é catedral, mas antes era paróquia. Eu percebia que nas reuniões, Rodagem, em alguns momentos, era deixado de lado. Rodagem era deixado de lado. Mas por quê? Rodagem era uma comunidade nova e tinha muitas dificuldades que as pessoas... Sociais, não é isso? Sociais. Então havia um preconceito com a comunidade. Muito preconceito. Comunidade de periferia, não é isso? Existia muito isso. E eu percebia, e como animadora, eu sofria com isso. Cheguei aqui e marquei uma reunião. Depois de uma reunião lá, que eu fiquei muito chateada por esse motivo, cheguei aqui, reuni o povo
da comunidade de rodagem, na qual eu disse, gente, a gente precisa se dar as mãos. Porque a gente tem que mudar a cara de rodagem. Eu acho que isso todo mundo tem que saber como foi que iniciou toda aquela luta, aquela trajetória que depois se transformou em alegria. Você quer falar alguma coisa? Isso, para situar na história, em que ano exatamente? A senhora já era animadora? Animadora em 2000. Em 2000. Foi em 2000. A senhora já era animadora. Então, depois de Ana Zilma, a senhora já foi a primeira escolhida a ser a segunda animadora da comunidade. A segunda animadora. Da comunidade. E porque, como todo mundo tem essa época como marco assim, de alegria e de luta, vocês precisam saber que foi através desse desafio, que foi um desafio que a gente precisava vencer, o que é que a gente fez? Que a comunidade, as pastorais se deram as mãos, algo que foi muito forte na época foi a união. Quando eu sempre falo que a união faz a força, e realmente faz. As pastorais se uniram, principalmente com a juventude, para que mudasse aquele rosto, aquele pensamento das pessoas de rodagem, que rodagem é isso, rodagem é aquilo. E aí começou a nossa luta de mudança. Como? Trazendo a juventude para nos ajudar. Foi onde eu te falei, a liturgia da nossa comunidade era uma liturgia muito forte, porque a gente preparava e colocava os jovens na liturgia. Aquelas pessoas, aqueles jovens que muitas vezes atrapalhavam, que não entendiam direito, porque era início da comunidade, eles não entendiam certas coisas, a gente começou a trabalhar com essa juventude. E essa juventude se deu as mãos, e quando a gente começou a ir, o pessoal começou a observar essa nossa alegria, essa nossa vontade de evangelizar, que era a vontade de evangelizar, começaram a chamar a gente para as nossas comunidades. E aí, a gente, em cada comunidade que a gente ia, levava uma apresentação diferente. Essas apresentações que a gente levava com o coração, a gente levava com espírito e verdade. Esse momento de rodagem é inesquecível por causa disso. Era passado de uma forma assim, gente, tudo que a gente for fazer, nós não temos que levar a gente, mas sim Cristo. Cristo conosco. E foi levado. E muita gente começaram a observar isso em rodagem e foi mudando aquela imagem que o pessoal tinha de rodagem. E o que foi que mais levou essa alegria? A união. A união de rodagem era muito forte. E aí onde foi nossa luta e construção da capela. Junto, a gente construía a capela, que até comentei hoje, foram 3 meses para construir essa capela. Como? 3 meses do alicerce até poder entrar, participar. Pois é, 3 meses. Depois desses 3 meses já podia entrar, já tinha cobertura, já tinha tudo depois dos 3 meses. Como? Bazar, a gente se unia para trazer doações para a capela, a gente se unia também em termos de tapetes, a gente fazia cobertores de retalhos, vendia. A gente até deu um presente para o padre, numa época que foi um tapete muito lindo, que tinha uma pomba, que representava tudo que a gente estava vivendo, a força do Divino Espírito Santo. Porque tudo que a gente deve fazer é com a força do Espírito Santo. E não só a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, naquele período, foi a força do Espírito Santo na juventude, em todas as pessoas que estavam aqui. Eu acho que é por isso que muitas vezes você fala assim, aquela época que você também fazia parte, Adson, que talvez seja essa energia que vem... A herança dessa época, né? É impossível quem forte. Viveu ali não ter registrado, né, no seu coração. Os desafios, eles são vencidos quando a gente se une. Os desafios são vencidos, porque a gente conseguiu vencer os nossos desafios, que não era fácil, era muitos desafios, que foi vencido com a união de todos. Perceber que a nossa história, hoje, com certeza, nesses 25 anos, temos desafio. Quem assistir esse documentário daqui a 25 anos, nos 50 anos da comunidade, vai perceber que tem outros desafios, mas cada desafio, cada época, é o seu próprio desafio, né? Cada época tem o seu próprio desafio, mas também há aquilo que eu posso dizer, os frutos, né, dessas lutas.
né? Plantar sempre e sempre será um trabalho árduo. Mas já diz a palavra que às vezes nós devemos plantar para os outros colher, né? São Paulo vai dizer que um planta e ali o outro colhe. Hoje a comunidade já colhe os frutos disso tudo, né? Acho que todas as vezes que a senhora vem aqui percebe, né, que a comunidade continua nesse fervor, nessa caminhada, mesmo nas lutas, mas como um fruto. Não sei se a senhora tem essa noção de que o seu trabalho, né, naquele tempo não foi tão somente para colher frutos ali que foram colhidos, mas que com o tempo foi maturando esses frutos e que hoje a juventude, aqueles que por aqui hoje passam e por aqui estão, são frutos daquele trabalho. Então, não sei se tem como ter noção de tão grandioso trabalho. Foram 3 anos? 3 anos suficientes para marcar a história. A nossa comunidade é feita de fé, de vida, de luta e de história. Essa história ela jamais deve morrer. Não é isso? E essas pessoas como a senhora, e se a senhora se emociona, é porque sabe disso, né? Que isso aqui é a vida do cristão, de um missionário, de um servo do Senhor. Com certeza, talvez, eu não sei, não tenho noção exatamente disso, mas com certeza hoje a senhora já viveu muito mais tempo fora do que dentro da comunidade. Não é isso? Foram o quê? Menos de 10 anos aqui, e já tem muito mais do que isso fora, não é isso? Tem o quê? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Como é que 3, 4 anos marca mais do que 20 anos? É prova de que realmente foram muito intenso. Era muito intenso tudo isso. A gente viveu uma intensidade que é por isso que eu te falo que eu serei sempre rodagem. Eu me emocionei agora porque muitas vezes eu deixei a minha casa, a minha família, muitas vezes eu deixei a desejar para me jogar na comunidade. Mesmo de todo o coração. De todo o coração. Mas dizer a você que eu me arrependo, não. Porque te falo, Cristo, São Tiago, ele nunca me abandonou, não. Então, tudo que eu vivi aqui, tudo que foi vivido, que não foi só eu, foram muitas pessoas que viveu a luta de rodagem. E a luta de rodagem, como eu falei para vocês, não foi fácil. Porque, assim, essa visão que as pessoas tinham de rodagem, uma comunidade assim, difícil socialmente, isso aí doía demais. Era uma dor muito grande. Então, aquilo não foi fácil, não. Mas, como eu já até te mostrei na foto, assim, aquelas crianças que muitas vezes, os jovens que estão aí na rua, eles só precisam da gente dar as mãos. Porque eles só deixaram a gente trabalhar, a gente fazer alguma coisa, quando a gente trouxe eles para perto da gente. Eu dizia assim, porque eles jogavam pedras na comunidade na hora que a gente fazia as orações. Eu dizia, como que a gente vai fazer para a gente acalmar esses jovens, acalmar essas crianças? E a gente passou a trazer eles para ajudar a gente na comunidade, e eles se sentiam muito bem. Naquelas fotos você pode observar que aquelas crianças ficavam felizes de estar ajudando a gente. Então, a gente só precisa pensar o que fazer para trazer a juventude, trazer as crianças para a igreja. A gente precisa usar a mente que Deus nos deu, a inteligência, para ver o que a gente pode fazer para trazer essas crianças. Então, toda doação, tudo que a gente... A minha falta, muitas vezes, com a minha família, tinha muitas reuniões, e a gente tinha que se doar. E muitas vezes a gente não quer doar o nosso tempo. A gente precisa, sim, doar o nosso tempo, porque Deus vai depois nos abençoar por tudo que a gente faz. É o servir, né? É o servir. Então, como você falou, se está colhendo frutos daquela época, valeu a pena. Tudo que a gente viveu, sim, como valeu a pena. Eu estou conseguindo enxergar tudo que a gente viveu agora nesse momento. E foi muita coisa boa. E rodar 25 anos de rodagem. E vai vir muitos anos. Porque eu sinto, eu até falei para a Anne, eu sinto aqui agora que vai ter um momento muito bom. Eu sinto que vai. Agora, depois desses 25 anos, vai florescer
vai ter uma renovação. Em nome de Jesus, vai ter uma renovação e vai ter muita alegria nessa comunidade. Que coisa boa. E o que precisar pode contar comigo. Com certeza. Só mais um ponto que eu gostaria que a gente pudesse tratar, que eu acho que é indispensável falar de Antônia Rodagem, comunidade Rodagem, e não falar da Escolinha Cometa da Alegria. Muitos e muitos dos jovens, muitos e muitos daqueles que participavam da comunidade, né, têm como referência também, nessa questão social, educacional, a escolinha da professora Antônia. Eu mesmo não consigo não chamar ela de Pro Antônia. Para mim isso é importante, sabe? Isso é e não só eu, acho que todos os alunos, né, que passou pelas suas mãos, né, de educadora, de formadora de opinião e de alfabetizadora. Então, muitos hoje, profissionais e tantas diversas profissões e pais e mães de família, hoje guarda nas fotos e na recordação esse momento, porque não era só, é importante dizer que a Antônia não era só um trabalho religioso. Essa luta dela para mudar o rosto da comunidade, e que hoje nós temos, por exemplo, o Projeto Belo Amor, no qual eu deixo registrado que é fruto também dessa missão, dessa semente que ela plantou no meu coração lá na minha infância, essa busca por transformar e fazer com que a Rodagem seja bem vista, mudar mesmo, não é só uma questão de visão, é uma questão de mudar a comunidade. Né? Não é maquiar para dizer, vamos ver melhor a Rodagem, não era para mudar mesmo. Não era só religiosa. Era verdadeiro. Tudo que a gente fazia era verdadeiro. A gente conseguia passar isso para as pessoas, que era de verdade, era de coração. Você está falando da Escolinha Cometa da Alegria. Sim, porque só para concluir, era uma luta também, né? Manter essa escola e com um bairro de periferia, pessoas de poucas condições para ajudar a manter, porque eu digo que era mais do que pais e mães que pagavam a escola, eram parceiros que tentavam manter essa escola, né? E que, além desse desafio, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Escolinha Cometa da Alegria lá no ano 2000, né? 2001, então muito tempo atrás, e que a luta hoje pela educação já é difícil, e naquele tempo era muito maior. Então, o que representa tudo isso? Porque não era só, como eu disse, a luta religiosa, mas uma luta também pela educação. Porque fazer essa ponte, né? Que a missão, ela mais além do que a própria igreja. Era a questão de lutar pela educação e fazer uma alfabetização daquelas crianças, né? Para que elas pudessem ser pessoas também e cidadãos de bem, tanto quanto cristãos. Então, fala para nós um pouco sobre essa experiência, né, dessa escolinha, como surgiu, de onde veio esse ímpeto, né, ser professor e fazer com que naquela escola, naquele momento, transformasse a vida de tantos, como hoje posso colocar aqui então, nesse momento de fala, eu quero deixar registrado isso, que hoje eu sou professor, estou pedagogo em formação, fruto disso. E Projeto Belo Amor, e tanta gente hoje aplaude o projeto e apoia e não sabe de onde vem a sua raiz, a sua semente, vou dizer assim, que é Escolinha Cometa da Alegria. Meu Deus! Para falar a verdade, Adson, a gente, professor, muitas vezes não tem nem noção que vai impactar a vida de uma pessoa com tanta força como aquela escolinha tem impactado. E, para falar a verdade, eu não tinha noção da grandiosidade que estava fazendo. Porque, assim, como a gente acabou de falar, foi tudo com muito amor. Com muito amor. Então, aqui era um pessoal que tinha carência de tudo. A carência aqui era tudo. E não só você está comentando isso, mas uma pessoa me ligou, eu nem lembrava dele. Eu não lembrava dele, mas ele mandou fotos para mim e falou da importância que eu fiz na vida dele. Eu não sabia, eu não tinha essa noção. Mas, assim, eu acho que tudo foi por causa do amor. Tanto a profissão, quanto aquelas crianças mesmo. Por sentir a necessidade de tudo. Como eles eram carentes, eram umas crianças muito carentes, assim, até de atenção mesmo, familiar. Eu acabava sendo não só professora, e sim mãe, um pouco de mãe. Acho que isso você lembra. Era um pouco de mãe. E a escolinha, junto com a comunidade, talvez, a professora em si, ela não tem a mesma grandiosidade que tem no aluno. Porque a gente não sabe que vai impactar tanto. Eu acredito que não. Que a gente faz com tanto amor, acha que aquilo ali é normal. A gente acha que é normal.
Isso ali, contra aquilo ali, com todo amor, com toda dedicação. A gente acha que o professor, por ele ser professor, ele já tem que fazer com dedicação e com amor. Então, a gente não tem noção que vai impactar tanto. Então, assim, impactou? Beleza, né? Que todo mundo, muita gente tem a escolinha como uma referência. Uma referência. Toda vez que eu venho, eu vou dormir na casa de aluno. Eu vou dormir lá. E quando eu não durmo, tem briga com foi dessa vez. Eu passei o dia todo na casa dela. Ela me mostra, e a Clecinha, ela me mostra as fotos, a gente fica lembrando do passado, como que era. Então, que alegria saber que eu ajudei na sua formação, como você acabou de falar, na formação de muitos alunos. Como é bom saber disso. De uma comunidade, e na de um bairro, vamos dizer assim. Né? Porque hoje nós temos muito a agradecer a esse trabalho. Esse momento também é de gratidão. Deus do céu. Eu acredito que o seu coração deve receber essa gratidão hoje de muitos, né? E eu acredito que esse registro na história, que fica aqui gravado através desse documentário, não é só para aqueles que vão rever e revisitar a história, mas para deixar aqui gravado e registrada a nossa gratidão quanto comunidade, como fruto dessa missão, pelo seu trabalho missionário que foi vivido aqui naquele tempo, né? Como nós vamos ter grandes outros personagens maravilhosos dessa história, como o Padre Nicásio, que vai estar presente também nesse documentário com a sua fala, Ana Zilma, Lúcia, seu João, que vai estar em memória também gravado aqui nesse vídeo, e tantos outros como Dona Maria da Cruz, que já gravamos o ofício com ela, muito maravilhoso. Então, tudo isso é para dizer que são pessoas, mas muito mais do que qualquer pessoa, né? São personagens vivos que transformam a vida de outros tantos e que compõem tantas outras histórias, porque se falar da sua história é se falar da história de tantos outros. Tem noção disso? Não é a sua é forte. É forte. Para mim é muito forte. Eu sei que foi importante naquela época, sei que foi importante, mas eu não sabia que era só hoje tem noção, né? Depois de tanto tempo. Eu não tinha tanto que era assim, sabia de tudo que a gente passou, que foi coisa boa. Foi luta e alegrias. Mas eu não sabia que tinha sido tão impactante, forte. Então fica aqui registrado tudo isso e, por fim, peço uma mensagem final, uma mensagem para o futuro. A senhora disse que agora espera sente essa renovação, essa vida nova na comunidade. Realmente é um ciclo que se conclui, né, na nossa comunidade, mas nesses 25 anos, mas fala também para aqueles que vão assistir, se Deus permitir, esse vídeo daqui a 25 anos. Né? Qual é a mensagem que a Antônia deixa registrado para a comunidade de rodagem de 2000, de 2022, mas também de lá daqui a 25 anos? 25 anos de comunidade de rodagem. E o que eu posso pedir à nova geração, que não deixe as crianças e os jovens de fora da comunidade. Fazer de tudo para trazer as crianças e a juventude. E você, jovem, que é da comunidade de rodagem, vamos lá, pega o cajado. Jesus Cristo precisa de você. Jesus está dizendo, eu preciso de você. Eu não posso esquecer de falar um pouco dos jovens daquela época, que muito ajudaram demais. Eram os fazedores da paz, não é isso? Eu não posso falar um nome, porque senão eu posso esquecer de algum, sabe? Mas eu preciso falar do grupo Fazedores da Paz. Você que fez parte do grupo Fazedores da Paz, vem ajudar a comunidade de rodagem. Se você não está, se você saiu por algum momento, volte e faça com que os próximos 25 anos seja de muita alegria e que você, que fez parte dos Fazedores da Paz, que possa ser, de hoje em diante, um coordenador, um professor de catequese, mais tarde possa também fazer parte de um documentário. Vem, volta. Se você saiu por algum momento, volta. E você que está iniciando agora na comunidade, se dê as mãos, porque unidos, acontecem muitas coisas e juntos a gente consegue superar e passar por muitos desafios. E pular em cima de pedras e de
garantir que espinhos virão, mas Deus está do nosso lado e Deus, com certeza, e São Tiago vai ajudar essa comunidade para ela ser muito, muito mais feliz do que ela já é. Coisa boa. Então, a nossa gratidão mais uma vez E eu fico por esse momento. Eu que agradeço de coração a você e a comunidade de rodagem por me chamar para esse documentário. A gente que agradece e na simplicidade, que é algo faz parte da identidade dessa comunidade, mas também com muita dedicação é que nós deixamos aqui registrado esse momento em que esses 25 anos sejam celebrados com muito amor. Em breve estaremos assistindo tudo isso, né? Tudo bem preparado, tudo bem organizado, da melhor forma possível, mas também com muita simplicidade para podermos deixar tudo isso registrado na história da comunidade de rodagem, na história da nossa paróquia, que fazemos parte de uma paróquia, né? E também na história de vida de cada um daqueles que aqui viveu. Essa foi, então, a nossa entrevista, nosso documentário de Antônio. Ela foi animadora da nossa comunidade, cofundadora da nossa comunidade, né? Animadora ali no ano 2000, até 2003. Vale ressaltar que Antônio, naquele ano, precisou fechar a escolinha, precisou deixar o ministério e foi, então, lutar por uma vida nova, né? Uma vida ainda melhor, lá em São Paulo. Até hoje está ainda em São Paulo. E que de lá e aqui sempre está perto de nós. Ele sempre, uma das pessoas que a gente percebe que mesmo distante está sempre perto. Mesmo fora está sempre dentro. Amém. Coisa boa. Ou seja, sempre, se sinta sempre, jamais permita que o tempo e a distância me façam se sentir fora, né, desse contexto da comunidade rodagem. A senhora é rodagem. Eu amo a comunidade rodagem. Como vocês. Que bom. Algo faz parte da identidade dessa comunidade, mas também com muita dedicação é que nós deixamos aqui registrado esse momento em que esses 25 anos sejam celebrados com muito amor. Em breve estaremos assistindo tudo isso, né? Tudo bem preparado, tudo bem organizado, da melhor forma possível, mas também com muita simplicidade para podermos deixar tudo isso registrado na história da comunidade de rodagem, na história da nossa paróquia, que fazemos parte de uma paróquia, né? E também na história de vida de cada um daqueles que aqui viveu. Essa foi, então, a nossa entrevista, nosso documentário com Antônio. Ela foi animadora da nossa comunidade, cofundadora da nossa comunidade, né? Animadora ali no ano 2000 até 2003. Vale ressaltar que Antônio, naquele ano, precisou fechar a escolinha, precisou deixar o ministério e foi, então, lutar por uma vida nova, né? Uma vida ainda melhor, lá em São Paulo. Até hoje está ainda em São Paulo. E que de lá e aqui sempre está perto de nós. Ele sempre, uma das pessoas que a gente percebe que mesmo distante está sempre perto. Mesmo fora está sempre dentro. Amém. Coisa boa. Ou seja, sempre, se sinta sempre, jamais permita que o tempo e a distância me façam se sentir fora, né, desse contexto da comunidade rodagem. A senhora é rodagem. Eu amo a comunidade rodagem. Como vocês. Que bom.